A realidade que você vive não é o que acontece com você, é o que vibra de você. Desde as tradições mais antigas até os estudos da física quântica moderna, uma verdade tem atravessado as eras. Tudo é energia. Tudo é vibração. Max Planck, o pai da física quântica, declarou: não existe matéria como tal. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que coloca em vibração as partículas. Mas o que vibra essa força? Consciência. Você não é seu corpo. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa. E tudo o que você observa responde a você. Quando você sente medo, dúvida, ansiedade, você não apenas sente, você emite. Você cria um campo eletromagnético com essa frequência. E o campo, esse campo invisível que permeia tudo, espelha exatamente isso. Tudo no universo responde por ressonância. Cada célula do seu corpo vibra. Cada pensamento dispara uma cascata bioquímica. Cada emoção cria um campo que o cérebro e o coração irradiam para o ambiente. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Você observa algo com intenção e frequência, e isso colapsa em forma. E como isso acontece no corpo? O cérebro é como o hardware, a mente é o software, mas a consciência é o programador. Quando você vive no piloto automático, repete os mesmos pensamentos, emoções e reações. Seu cérebro cria padrões elétricos fixos. Esses padrões viram caminhos neurais fortes, o que chamamos de zona de conforto. Mas quando você muda sua atenção, muda sua respiração e gera uma nova emoção, você começa a criar novas conexões neurais. É isso que a neurociência chama de neuroplasticidade. Você literalmente troca a programação do corpo. Lâmpada. E o coração? O coração tem mais de 40 mil neurônios. É chamado de segundo cérebro. Ele emite um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo é captado pelo ambiente. É por isso que quando você sente amor, gratidão, confiança, a realidade parece fluir. As coisas se encaixam. O campo responde. Mas tem um detalhe que poucos falam. O campo não responde ao esforço. Responde à confiança natural. Essa é a sabedoria do Tao, Wu Wei, ação sem esforço. É também o que os yogis chamam de samadhi, estado de absorção. Você vibra sem forçar. Você sente como se já estivesse feito. E é nesse silêncio vibracional que a nova realidade começa a se mover. Na próxima parte, vamos entrar no passo a passo. Como respirar para alinhar o campo. Como ativar o coração com emoção elevada. Como acessar o vácuo quântico. E como o agora se torna o ponto de criação. Se isso te tocou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sino e mergulha comigo na próxima dimensão. A criação não acontece no futuro. Ela começa no momento em que você muda seu campo. Agora que você entendeu que tudo vibra, que o campo responde ao que você sustenta, chegou a hora de entender como sustentar uma nova vibração. E isso começa por algo ancestral. A respiração. Respiração é a ponte entre o corpo, a mente e o campo. Respirar de forma consciente não é apenas acalmar a mente. É mudar o ritmo das ondas cerebrais. É sair do estado beta, de alerta, estresse e vigilância, e entrar em alfa ou teta, onde mora o subconsciente, a criatividade e o acesso ao campo. Os yogis sempre souberam disso. Os monges tibetanos sabiam disso. Hoje, a neurociência comprova. Quando você respira lentamente, com intenção, o sistema nervoso parasimpático ativa. Seu corpo entende. Estamos seguros. E abre espaço para novos comandos. E o que você faz nesse espaço? Você instala uma nova realidade. Mas atenção, não com esforço. Com imaginação sentida. A mente vê. O corpo sente. O campo
Responde. É nesse ponto que entra o conceito de coerência. Quando você pensa uma coisa, mas sente outra, o campo recebe incoerência. Mas quando você pensa, sente e respira como se já estivesse lá, a coerência acontece e o campo começa a te mover para essa nova linha do tempo. Mapas neurais mais química emocional igual identidade vibracional. Você é viciado no seu velho eu. Não só psicologicamente, quimicamente. Cada pensamento de escassez, rejeição, medo ou controle dispara as mesmas substâncias no corpo. Seu corpo se acostuma. Ele vira o cérebro químico do passado. Então, quando você tenta imaginar algo novo, mas seu corpo ainda vibra o velho, você trava. Você não sente como se fosse real. Por isso, o primeiro passo não é imaginar algo grandioso. É quebrar o padrão. E aqui entra o exercício mais poderoso. 1. Sente-se com a coluna reta. Corpo firme, porém relaxado. 2. Comece a respirar lento e profundo. 4 segundos inspira, 4 segundos segura, 6 segundos solta. 3. Imagine puxando a energia da base da coluna até o topo da cabeça. 4. Solte o velho eu. Sinta o peso caindo com a expiração. 5. Agora, traga à mente o novo eu. Veja, sinta, viva como se fosse agora. 6. Traga uma emoção elevada. Gratidão, liberdade, amor, êxtase. 7. Segure isso, não como esforço, mas como quem repousa no real. O campo entende linguagem vibracional. Não entende quero, não entende estou tentando. O campo capta. É ou não é? Está vibrando ou não? Por isso, grandes mestres nos ensinam. Jesus, quando orardes, crede que já recebestes. Buda, o que você pensa, você se torna. Tao, não lute com o rio. Torne-se o rio. Eles estavam dizendo a mesma coisa. Realidade é reflexo. Mas só reflete o que você realmente é. A única coisa que existe é o agora. E o agora contém todas as possibilidades. Essa frase parece poética, mas ela é literal. No nível quântico, o tempo linear não existe. O que existe é um campo de infinitas probabilidades, vibrando, esperando sua observação. Esse campo, que os físicos chamam de campo unificado, e os místicos chamavam de Akasha, mente divina ou verbo de Deus, está sempre aqui. Mas você só acessa aquilo que corresponde à sua vibração. O observador cria a realidade. Esse é o princípio mais chocante da física quântica. Quando não há observação, as partículas estão em estado de onda, ou seja, várias possibilidades ao mesmo tempo. Mas quando você observa, elas colapsam em uma única forma. Isso significa que a forma que você observa o mundo determina o mundo que você vive. Quando você observa com medo, você colapsa realidades que refletem medo. Quando observa com fé, confiança e amor, o campo colapsa. Milagres. Você não precisa criar nada. Já está tudo criado. Você precisa acessar. DNA. Mas como acessar? Com o quê? Com o seu estado de ser. Você é uma antena. Seu coração emite o sinal. Seu cérebro interpreta. Sua respiração regula o campo. E é exatamente aí que entra a importância de viver no agora. Porque o passado já colapsou e o futuro ainda está em onda. Quando você pensa no futuro com desejo e ansiedade, você vibra, ausência. Mas quando você sente como se já estivesse lá, você vibra presença. E como sustentar isso? Aqui entra o que poucos conseguem fazer: sustentar a nova vibração, mesmo que nada ao redor tenha mudado ainda. Isso é maestria. Isso é alquimia vibracional. Isso é se tornar sobrenatural. Você não muda sua realidade esperando ela mudar primeiro. Você muda apesar dela. Você muda de dentro. E o campo se reorganiza para te acompanhar. E o que acontece no cérebro quando isso se torna constante? Você cria novas vias neurais. O velho eu começa a perder força,
literalmente. Os circuitos se desconectam. Você perde o vício químico da versão antiga. Seu corpo deixa de ser um programa do passado e passa a ser uma tela para o novo código. Enquanto isso, o córtex pré-frontal lateral, ligado ao controle e ao ego, reduz sua atividade, e outras áreas aumentam. O córtex pré-frontal medial, responsável por empatia e visão holística. A ínsula, que percebe seu corpo por dentro. O córtex cingulado anterior, que regula a emoção, e o córtex parietal inferior, que dissolve a ilusão de separação. Você começa a se sentir conectado ao todo, não como uma ideia, mas como uma experiência. Esse estado é amor, não amor romântico, mas amor como vibração original, como aquilo que te reconecta com a fonte. Joe Dispenza chama isso de coerência entre coração e cérebro. Jesus chamava de reino de Deus. Buda chamava de nirvana. Osho chamava de presença. Neville Goddard chamava de estado assumido. Todos estavam dizendo a mesma coisa. Você já é. Você só precisa lembrar. E o que o campo precisa para espelhar essa nova realidade? Nada. Só sua confiança vibracional. É por isso que o esforço não funciona. Porque esforço é falta de fé. O campo não responde ao esforço. Ele responde à entrega vibracional. É isso que os taoístas chamam de Wu Wei. É isso que chamamos aqui, de viver como se fosse real. Finalizando essa jornada, você vive aquilo que sustenta como realidade interna. Quer mudar sua vida? Mude a vibração que você vive, no silêncio, na respiração, na emoção, no estado de ser. E o campo vai colapsar a realidade que você já é. Se essa mensagem tocou alguma parte sua, se inscreve no canal. Essa é só a primeira parte de uma série que vai te lembrar do que você sempre soube. Você não veio para sobreviver. Você veio para manifestar o divino através do seu corpo.